Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Senhoras e senhores, o nosso bom dia. Aos domingos, nós temos esse prazer imenso de encontrá-los, visitá-los em seus lares, para levar assuntos que devam ser pensados, debatidos. Porque nós estamos falando em comunicando espiritualidade, sem nos preocuparmos com conotações religiosas, apenas espiritualidade. E hoje nós temos um título especial: Kardec, o Educador. E vamos começar oferecendo aos nossos irmãos de bancada para o seu bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu gostaria de lembrar uma frase lapidar: nascer, renascer, morrer e renascer, progredir sempre sem cessar. Tal é a lei. Bom dia. Tiago. Bom dia a todos. E seguindo a linha do tema do nosso programa de hoje, uma frase do livro que fala sobre a vida de Allan Kardec, Kardec, a biografia, é um trecho em que ele coloca a seguinte proposta: o Espiritismo é fruto do ensino dado, não por um homem, mas sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens. É verdade. Bom dia. Esta citação que o professor Olimar fez está no túmulo de Allan Kardec, no cemitério Père Lachaise, em França. Aliás, o túmulo em meio a uma quantidade de túmulos de famosos. Todos os famosos da França lá se encontram, e lá está o túmulo de Kardec. E na frontura desse túmulo nós temos duas colunas. Vamos começar o nosso debate hoje perguntando ao professor Olimar: Kardec era educador? Allan Kardec era com certeza um educador que organizou a doutrina dos espíritos, e por isso essa doutrina ela tem toda essa característica pedagógica. Sem sombra de dúvida, Kardec era um professor que atua na França. Nascido a 3 de outubro do ano de 1804, ele aos 14 anos de idade, em 1814, com 10 anos de idade, ele é levado para o Instituto Yverdon, na Suíça, que era dirigido por Pestalozzi. Tá? E lá no Instituto ele estuda 10 anos, se formando naturalmente em letras e ciências, e sai de lá e passa a atuar como professor na França, fundando escolas, publicando obras e mais obras. Já com 18 anos de idade ele já publica uma obra famosíssima na França, e ganhando prêmios. E durante 30 anos ele, como educador, faz um trabalho ímpar. E depois disso, na outra fase, a fase em que ele vai se constituir no codificador da doutrina dos espíritos, a partir de 1855 até 1869, 31 de março, quando ele desencarna devido a um aneurisma, nós temos um trabalho fantástico de Hippolyte Léon Denisard Rivail, cujo pseudônimo adotado por ele é Allan Kardec.
Depois nós vamos voltar, por que Allan Kardec, mas depois. Agora, meu amigo Tiago. E é uma coisa impressionante e foi uma das minhas descobertas nessas andanças e pesquisas a respeito da vida de Kardec, que eu acho que a humanidade está passando por esse período de conseguir tentar aceitar essa existência do mundo espiritual, e ele como um cientista, né? E para mim é muito importante essa questão, porque afinal de contas eu sou formado na área de exatas e durante os meus primeiros momentos vivendo essa filosofia e entendendo como são os mecanismos, eu sempre me perguntava até que ponto a razão e a ciência conseguem explicar tudo isso que vem acontecendo e que mudou a minha vida radicalmente. E para mim é muito importante saber que a pessoa que iniciou esse processo no nosso planeta, ou a pessoa que recebeu a missão de trazer aquele consolador prometido por Jesus quando ele subiu aos céus e ele disse que viria essa revelação, foi Allan Kardec. E ele, sendo um cientista, fez um método, desenvolveu um método de pesquisa científica para descobrir as mensagens do mundo espiritual. E o método científico, muitos não devem saber, mas a gente precisa repetir várias vezes o experimento e obter um resultado que seja conclusivo a respeito daquele fenômeno que está sendo observado. E ele conseguiu fazer isso, né? E graças a Deus cumpriu com a sua tarefa. E nesse livro sobre a biografia de Kardec, a gente observa em vários trechos todos os desafios pelos quais ele passou para conseguir principalmente provar, além dos charlatões que existiam na época, que faziam, até hoje existem, né, os ilusionistas, pessoas que usam a nossa mente a seu favor para conseguir nos iludir com alguns efeitos que são físicos e que não são necessariamente espirituais, não são manifestações do mundo espiritual. Exatamente. E ele levou isso com uma mão de ferro e ele conseguiu cumprir a tarefa dele e deixar essa herança maravilhosa para o nosso planeta. Perfeito. Por que Allan Kardec, professor? Bom, é importante que a gente observe o seguinte. Ele, durante o trabalho de codificação da doutrina, ele reluta num primeiro momento, tá, a partir de 1855, quando ele tem, pelo senhor Fortier, que era um magnetizador, amigo dele há muito tempo, porque ele militava, né, no campo do magnetismo. Então Allan Kardec foi informado de que as mesas giravam, né, e ele, num primeiro momento, apresenta-se cético em relação a isso, por ser um homem de ciência. Então o ceticismo dele era natural. Ele diz, olha, a hora que me provarem que as mesas têm cérebro e inteligência e capacidade, eu estarei convencido, caso contrário, não. Bem, o fato é de que a partir daí avança o processo todo, e eu vou dar um salto um pouquinho agora, e Allan Kardec então tem uma revelação, porque além das mesas girantes também, ele tem contato com a psicografia, ou a grafia psíquica, começando com as cestas piano, enfim, toda aquela evolução até se perceber que a mão era suficiente, pegando o lápis, para escrever. Então, é através deste processo de comunicação do plano espiritual com o plano material, que ele recebe uma comunicação de Zéfiro, um espírito que se dizia protetor, o conhecia, né, que o saúda como santidade, todo mundo começa a rir, e ele diz que não era brincadeira aquilo, pelo contrário, né, mas que ele era uma autoridade religiosa. Então, lhe é revelado de que ele, o professor Hippolyte Léon Denis Rivaillon, era efetivamente, fora, em outra encarnação, uma encarnação anterior, um sacerdote druida entre o povo celta. É preciso, então, que a gente diga que ele, nesta reencarnação, como sacerdote druida, chamava-se Allan Kardec. E que, então, para não gerar confusão com os trabalhos que ele já tinha, no campo pedagógico, na França, publicados e divulgados, e para não misturar com a atividade dele junto à doutrina dos espíritos, termo que ele mesmo cria, espiritismo, né? Cria vários termos.
Ele então adota esse pseudônimo Allan Kardec. Mas eu gostaria, professor, se me permitir, Por favor. fazer alguns comentários sobre os celtas. Isso. Por favor. O povo celta era um povo que vivia na Europa, na região que vai hoje, digamos assim, desde o Iraque até a Inglaterra. Toda aquela região ali, Península Ibérica, toda aquela região era ocupada pelos celtas. Os celtas inauguram a Idade do Ferro na Europa. Não é? E eram uma série de tribos. E essas tribos eram organizadas num sistema de clã. Então, eles eram descendentes, isso se deu a era, digamos assim, a século XII antes de Cristo. Tá? Mas o auge do povo celta é de 600 a.C. a 52 a.C. Esse é o auge desse povo. E o povo celta era um povo guerreiro, pele branca, olhos azuis, cabelos cor de fogo. Era a característica física dos celtas. Eles eram descendentes dos árias. Exatamente. Muito bem. Eram guerreiros destemidos, e por isso temidos. Não é? Por que eram guerreiros destemidos, esses celtas? Porque eles acreditavam que a vida é só uma passagem. Essa crença deles vinha naturalmente da atuação daqueles que tinham, digamos, que eram considerados sagrados entre o povo celta, que eram os druidas, que eram os sacerdotes, aqueles encarregados de realizarem as cerimônias e os ritos. Tá? Eles ainda tinham os bardos, que eram os poetas, músicos, zeladores da tradição, e os ovados, que eram filósofos, professores, médicos. Tá? Então, os druidas eram autoridades em culto e cerimônias. Então, eles acreditavam na vida após a morte. Tinham uma estrutura religiosa de crença que se aproxima muito do que hoje nós temos no Espiritismo. Por incrível que pareça. Exatamente. Então, entre os celtas, viveu este sacerdote druida, chamado Allan Kardec, que, segundo revelaram-lhe os espíritos, foi uma das reencarnações anteriores do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Podemos alongar em outra oportunidade, prolongar ou ampliar, melhor dizendo, algumas informações sobre o povo celta, fazendo inclusive este alinhamento, né, essa identificação de pontos de convergência entre a doutrina celta e o espiritismo. E o faremos com certeza. Estamos já no final do nosso primeiro bloco e voltaremos a seguir, continuando esta extraordinária conversa com esses dois irmãos, companheiros de jornada, que nos acompanham aqui na mesa. Até já. Estamos retornando com o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Hoje o nosso tema é Kardec, o Educador. Sua palavra, engenheiro Tiago. Seguindo a nossa linha de construção a respeito da personalidade de Kardec, e a gente observa, talvez a gente precise... A humanidade agora está começando a ter um acesso maior a essas informações de passados longínquos, de desastres naturais, É verdade. de terra sendo soterrado pelo mar, o mar, a terra, a confusão no nosso planeta. E a gente já passou por isso há milhares de anos, muito antes de Cristo, muito antes de todos esses povos primitivos.
E hoje a gente se encontra nesse estágio mais uma vez. De novo, é verdade. Né? E Kardec coloca justamente nessa questão que eu acho que é o ponto central da filosofia espírita, que são as reencarnações e as características que vêm prevalecendo ao longo dos milênios dentro desses mesmos espíritos que reencarnam e que evoluem, têm acesso às novas informações do mundo espiritual, mas que a linha de conduta deles é uma sequência, né? Por isso que eu também tenho essa convicção, e a gente tem, Leon Denis escreve, né, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, e ele comenta sobre também a personalidade dele na reencarnação junto com Kardec nesse período dos celtas, e que, só para encerrar o assunto, né, que eu acho muito importante para as pessoas que nunca ouviram falar a respeito do assunto, o filme Coração Valente coloca muito assim, não é o mesmo período, é uma outra história, mas esse espírito destemido e que sabe que tem que conquistar as suas coisas, e foi isso que aconteceu com o movimento espírita também. Porque essa luta foi uma guerra invisível, uma guerra contra o materialismo, uma guerra contra a ciência acima de qualquer coisa e acima de Deus, e que isso nos torna perigosos, né? Quando a gente constrói, por exemplo, um artefato nuclear, a gente está se colocando acima de Deus, porque a gente tem o poder de destruir um planeta inteiro com a nossa construção mental e a nossa inteligência. E isso que eu acho que foi a grande obra de Kardec, foi direcionar essa inteligência para coisas do dia a dia, coisas úteis, para transformar a vida das pessoas. Então ele conseguiu converter todo aquele mundo científico, materialista, que só acreditava nos 5 sentidos, e desenvolveu um novo sentido que é capaz de perceber o amor, que é capaz de perceber o sentimento e as emoções, e aí transforma a nossa vida e vira ela de cabeça para baixo, mas nos deixa muito felizes. É verdade. Eu acho que essa grande herança que a ciência, que o Kardec desenvolveu, em saber que o mundo espiritual se comunicava conosco e nos alertava: acordem, esse mundo que vocês vivem não é a verdadeira pátria de vocês. É verdade. Professor, tem coisas que realmente são muito interessantes. Por exemplo, os celtas cultuavam a natureza. E eles tinham também a crença na imortalidade da alma. O carvalho era o grande representante da cultura, porque a árvore, o carvalho que morria, do seu tronco nascia uma nova árvore. Uma nova árvore, é verdade. É a representação da imortalidade. Então, vida após a morte, comunicação com os mortos, não é isso que nós temos hoje. E é interessante se observar que a distância que nos separa do começo do apogeu da civilização celta, 600 anos de Cristo, até a época de Kardec, em 1855, isso dá próximo de 2.400 anos. Esse intervalo de tempo que reencarna esse espírito. Allan Kardec reencarna como professor Hipólito Leon Denis Riva. E é uma obra do nosso querido e amado irmão X, né? Querido e amado irmão, porque a gente já tem uma relação afetuosa e próxima com ele. Ele já pôde contribuir. Quem era o irmão X, professor? Quem era o irmão X, professor? Nosso querido irmão X, né? É. Humberto Campos, era o pseudônimo dele. Então o livro é Cartas e Crônicas, psicografado pelo Chico, em 1966. Há um capítulo ali no livro que é intitulado Kardec e Napoleão. E se relata ali um episódio, né, em que estes últimos, Kardec e Napoleão, são apresentados pelo Espírito de Verdade, em 31 de dezembro de 1799.
Esses dois espíritos são apresentados no plano espiritual. Tá? O desencarnado, que reencarnará como Allan Kardec, veja, 1799. É um espírito superior, apresentado como o apóstolo da fé. Enquanto Napoleão Bonaparte, reencarnado e em desdobramento, durante o sono físico, é informado que renasceu, ele, Napoleão Bonaparte, para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus. Que está regressando à experiência terrestre. E a gente vai ver na história de Allan Kardec que ele muitas vezes é chamado por Napoleão III ao palácio para conversarem sobre a obra que ele tinha lançado, o professor Hippolyte, né? Que tinha lançado. E várias vezes eles ficam horas e horas conversando sobre o assunto. Veja como o plano espiritual planeja muito bem as reencarnações. Como a atuação de Jesus é uma atuação muito bem organizada, delineada. O que dá para a gente deduzir, isso é que eu vejo como importante, que o que está nos acontecendo, o que nos acontece está dentro dos planos divinos. Inclusive o chamamento para o trabalho. No momento em que somos chamados, eu não estou falando de nós, eu estou falando de todos. O momento em que nós somos chamados para a tarefa. Há um planejamento, e com certeza o livre-arbítrio que nós gozamos nos permite dizer assim, não quero ir, não quero fazer, mas a responsabilidade é nossa. Agora vejam, este planejamento é feito, o trabalho é do Cristo, o trabalho está organizado, coordenado, nós somos livres. Agora, não tenhamos medo, porque se nós estamos sendo chamados para uma tarefa, é porque Deus entende que nós estamos em condições. É verdade. Meus irmãos, nossos amigos que estão em casa nos assistindo, nos dando o prazer das suas companhias, hoje nós ouvimos a palavra do professor e do Tiago sobre Kardec, o educador. Porque às vezes as pessoas acham que Kardec é um comunicador apenas de uma tendência religiosa. Não é. Não é. Kardec nos trouxe essa revelação maravilhosa do Espiritismo, da possibilidade da comunicação entre o mundo espiritual e nós que estamos de volta nesta experiência material, porque nós não somos a matéria, nós somos o espírito em uma experiência material. Hoje nós trabalhamos nesse assunto, nós vamos voltar a esse assunto. Só que estamos no final do nosso tempo e passo a palavra ao Tiago para as suas despedidas. Hoje eu vou me despedir de vocês desejando uma boa semana, mas também colocando uma pulguinha atrás da orelha, talvez um assunto para um próximo programa, para os nossos amigos aqui, para o professor Azambuja e o professor Olimar, e me chamou muito a atenção essa semana em pensar que na França, Kardec, na França, o Estado Islâmico fazendo um estrago enorme. Em Minas Gerais nasceu aquele mineirinho calmo, doce, Chico Xavier, e a gente observa todo esse problema que eles estão enfrentando hoje, e eu fui obrigado a pensar nesse assunto e talvez seja um tema para uma próxima discussão, justamente por causa desses planos divinos e por que as coisas têm que acontecer dessas maneiras tão trágicas, para as pessoas realmente acordarem e entenderem que a experiência física é só transitória. É verdade.
Professor, para suas despedidas hoje. Hoje, onde está a doença, Deus bota o remédio. É verdade. Uma bênção celta. Que os ventos soprem em suas costas, impulsionando-o avante. Que o sol, como hoje, sempre brilhe em seu rosto, trazendo-lhe luz, esperança e alegria de viver em sua vida, muitas vezes difícil. Que as chuvas, tão necessárias, nos dias de hoje, caiam sempre em seus campos e até nos encontrarmos de novo, em uma outra oportunidade. Que o Deus o tenha, ou que Deus a tenha, suave e seguro, nas palmas de sua mão. Bom dia. Bom dia e até o nosso próximo programa, domingo. E tenhamos todos, uma magnífica semana com essa bênção celta maravilhosa. Bom dia. Ballet Royal, memória viva do Espiritismo. Nesses jardins e galerias, Allan Kardec viveu os primeiros momentos do Espiritismo. O imperador Napoleão III, cujo interesse pelos fenômenos espíritas não era nenhum segredo, mandou chamá-lo várias vezes e com ele manteve longas palestras em seu palácio acerca das doutrinas expostas em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, lançado na Paris de 1857, foi considerado revolucionário e de vanguarda por influentes intelectuais da época. Em março de 1870, os despojos mortais de Allan Kardec foram transferidos para o cemitério do Père Lachaise, em Paris.